Em Hebreus 3, vamos ler alguns versículos. Muito bom hoje, né? Onde foi o Marquinhos que aniversário hoje? É o João. Então, o Marquinhos agora completou 10 e João 11. Chegaram lá. E temos vários aniversariantes essa semana. E gostaria que vocês lembrassem deles também. Para a glória de Deus. É uma alegria muito grande para mim, né, com meus filhotes aí, aniversariando a presença do Senhor. Hebreus 3, versículo 12. Hebreus 3, 12. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Em especial, o versículo 13, que diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Exortar. Eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra e sobre esses versículos de Hebreus, porque na verdade todo esse capítulo 3, ele é um capítulo de exortação. E nós fomos chamados pelo Senhor para levar uma vida de temor, uma vida de intimidade, uma vida de santidade. Nós fomos chamados para isso. Quando o irmão Kleber falou aqui que ele orou ao Senhor e esteve ali conversando e chamou a atenção, depois cantamos aqui o hino do Pai Nosso, não é? É bem interessante a respeito de perdoar e ser perdoado, de sondar o coração, de ver a nossa vida. E uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, é que precisamos ir amadurecendo como cristãos, crescendo como irmãos. E a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Mas também ela diz que deveremos exortar mutuamente uns aos outros. E a palavra exortar significa influenciar sobre a vida de outrem com o intuito de conduzi-lo a um padrão de vida melhor. Isso significa exortar. É influenciar a vida de outrem com o objetivo de levá-lo a obter um padrão superior ao que está levando hoje ou que foi de ontem. Por isso que vem essa palavra exortar, porque ela na verdade é uma palavra de encorajamento. Na verdade, exortar é estimular, aconselhar, simplificando a nossa visão daquilo que era antes, porque a Bíblia nos chama para isso. A Bíblia diz, por exemplo, que um homem chamado José, a quais os apóstolos chamaram ele de Barnabé. Barnabé significa filho da exortação. E a Bíblia diz que ele era um encorajador, um exortador na vida dos cristãos e em especial na vida de Paulo. Todos nós precisamos de ter alguém que exorte a nossa vida, que corrija a nossa vida, que olhe para o rumo da nossa vida, que abra os nossos olhos. Todos nós precisamos. Daí que se a Bíblia diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Escute bem, todo aquele que não gosta de exortação,
já está com o coração endurecido. Todo aquele que não gosta de ser chamado a atenção, de ser aberto os olhos, de ter os olhos abertos e falar assim: a minha vida ninguém se mete, no meu coração quem manda sou eu só tenho contas a prestar a Deus. Toda pessoa que diz isso, diante de mim ou diante de você, você pode dizer: está aí um insubmisso à palavra de Deus, está aí alguém que vira as costas para Deus. Toda pessoa que se aborrece quando o outro chama: irmãos, posso conversar com você? Querido, meu amado, abre os olhos em relação a isso aqui. O que é isso, meu irmão? O que você quer dizer com isso? Até mesmo no gabinete eu enfrento isso. As pessoas que eu estou falando, ele já está se defendendo. Eu estou falando, irmão, assim, não. E a boca dele já está tremendo na minha frente. Para eu terminar de falar, ele já fala: peraí, não é bem assim. Ele já está nervoso para explicar detalhadamente. E quando a gente está precisando de exortação, irmãos, a gente tem que baixar a cabeça e dizer: é isso mesmo. Ok, meu irmão, obrigado. Eu estava precisando ouvir essas palavras. Eu estava necessitando de ouvir esse conselho, essa chicotada, irmão. Eu estava precisando. Eu estava necessitando disso. Então, queridos, a exortação, ela está ligada ao caráter do cristão. A exortação, ela não está divorciada daquilo que está sendo trabalhado dentro de nós, que é o nosso caráter. Se há alguma coisa que o Senhor trabalha diuturnamente na minha vida e na sua, é a mudança de caráter. Nós cantamos aqui: eu não vou mais olhar para trás. O que passou, virou fumaça. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando eu falo olhar para trás, ela envolve pecados, envolve até uma vida de sucesso, até uma coisa que deu muito bem, que deu muito certo, mas morreu, acabou. Eu vou agora olhar para frente, olhar para o Senhor, olhar para aquilo que o Senhor está. Então eu preciso ser exortado. Atos 11, no versículo 23, 24, diz assim: tendo ele chegado, e está falando desse homem encorajador, o filho da consolação ou da exortação, como pode ser chamado, Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Entendam bem, tendo ele chegado, ele quem? Barnabé, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que ele encorajava. Tem gente que pensa que exortação é só chicotada. Não, exortação é encorajamento. Irmão, você está precisando. Posso orar com você aqui agora? Vem aqui, meu irmão, você não pode ficar nessa. E às vezes a gente está conversando com o irmão e falando com ele, e ele fica falando: não, irmão, mas não é bem assim. Na verdade, sabe? E tal, querido, vamos à frente. Eu estou falando aqui. E sabe qual a diferença? É que as pessoas ficam olhando para você como João ninguém, não olha como João, servo de Deus. Não olha para o pastor como um servo de Deus, olha como o Zé ninguém. Não olha como o Zé, aquele que serve ao Senhor. Olha para a irmã. Então, a Bíblia diz: exortai-vos mutuamente, alegrai-vos no Senhor, exortai-vos mutuamente, encorajai-vos mutuamente. E está dizendo que eu vou ao Cleber e exorto ele, eu encorajo ele, mas ele tem autoridade para chegar: pastor, preciso falar um negócio com o senhor. Vim aqui orar com o senhor, incomodando, fiquei incomodado à noite, ouvi alguma coisa, vim aqui, vamos orar, levantar. Precisamos cuidar um do outro. Exortar um ao outro é cuidar. Eu não só preciso chegar e que o irmão passe assim: pastor, o senhor hoje está assim assado. Não preciso só de elogios, de beijinhos e abraços. Eu preciso também às vezes de que me chame. Fala aí,
Nós somos encorajados com essas palavras. A arte do encorajador ou de consolar as pessoas em meio às lutas está intimamente ligada ao caráter cristão. E caráter cristão, ele deverá ser discipulado. Uma das condições básicas, queridos, para que possamos atender ao propósito do chamado ao qual o Espírito Santo nos deu, é que nós precisamos ser discipulados, encorajados, exortados. A igreja não pode fechar os olhos para o pecado, não pode fechar os olhos para a corrupção. E eu não estou falando corrupção político ou de empreiteiros, estou falando da corrupção do gênero humano, da corrupção da raça humana, da coisa que vai se degenerando, se acabando, os fundamentos, a base. Nós precisamos de novo colocá-las diante do Senhor e mantê-las firmes na santidade, na intimidade ao Senhor, buscando a presença dEle. Nós somos chamados para isso. Amar ao Senhor, amar aos irmãos. Essa passagem, quando eu falei de Barnabé aqui para com os de Antioquia, eles tinham acabado de receber essa palavra de Deus, e esse texto revela que ele exortava com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Quantos irmãos já foram embora? Quantas pessoas entraram na igreja e sumiram, desapareceram, evaporaram? Quantos nós chamamos para conversar e exortar duramente eles em certas coisas, mas eles, é como se tivessem dito aquelas mesmas palavras para Jesus: dura é ouvir esta palavra, quem pode suportar? E foram embora. Quantos pensaram em desaparecer porque estavam passando por uma prova, por uma dificuldade? Eu gostaria que você amasse a exortação. Quando fosse consolado, quando fosse chamado a atenção, ouvisse. Não retruque logo. Irmãos falam assim: eu não gosto do jeito que o irmão fala aí e tal, vou até sentar em outro banco, porque o irmão sei lá, não me agrada. Então nós somos chamados para buscar ao Senhor e que haja um crescimento e um amadurecimento, queridos. Não dá para levar a vida o tempo todo se enganando ou enganando, levando uma vida infantil, uma vida que não suporta as dores, uma vida que anda de cara feia, uma vida que anda retrucando, uma vida que anda triste, sem coragem. A vida inteira você vai ser provado enquanto estiver na face da terra. Barnabé diz lá em Atos 9:27 que ele tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho. Está falando de Barnabé. Quando ele levou Paulo aos apóstolos, foi ele que apresentou e disse: este homem, foi ele que encontrou o Senhor no caminho de Damasco. E ele exortou aos apóstolos que aceitassem a Paulo. Então é o momento de exortação. Chama-nos a atenção a frase: tomando consigo. Porque enquanto todos repeliam, Barnabé trazia. Enquanto todos enxotavam, botavam para longe, Barnabé falava assim: bota esse camarada aqui. Então, exortar é também trazer. Exortar é também mostrar o caminho. Exortar é reconduzir ou conduzir alguém de novo àquele local que deveria estar, ou nunca deveria ter saído, a presença do Pai. Esse é o meu papel e o seu papel, é conduzir as pessoas a levar uma vida de intimidade com o Senhor. Eu não posso estar no seu caminho para lhe atrapalhar, irmão. Eu não posso estar no seu caminho para lhe causar tristeza e dúvida e morte. Eu tenho que estar no seu caminho para lhe encorajar, lhe exortar e lhe levantar. Essa é a minha oração, é a minha luta, para que eu não seja um carnal, um mundano, para que eu não seja alguém que só pense administrativamente nas coisas, mas coloque o coração no Senhor, os joelhos no chão e diga: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia da minha irmã, tenha misericórdia daqueles que há dentro daquele mesmo recinto,
nas pessoas que estão nas suas casas, nas pessoas que não entendem. Essa é a minha oração. Oração de busca ao Senhor incessante. Sejam as madrugadas, durante o dia. Eu particularmente gosto da madrugada porque é um tempo, não é porque é madrugada, mas é um tempo que teoricamente eu tenho mais tranquilidade para fazer isso. Teoricamente, durante o dia não há muita concentração. Aliás, vir para a igreja para pensar em orar, incrível que pareça, não dá mais para mim durante o dia. Porque há um movimento de gente o dia todo na sala, vai e vem e tal, então não há concentração. Eu sou obrigado a me retirar, a ir para casa, ir para o meu quarto, ir para as madrugadas. É o melhor tempo de encontro. E é o tempo de maior qualidade que eu tenho com Deus. E na verdade, uma frase que eu vi do Lutero, que até coloquei no Facebook, ele disse que está tão ocupado, que não pode orar menos do que 4 horas por dia. E eu estou lendo um livro que o irmão me emprestou agora, que é escrito ao amado Timóteo. Não sei quem já viu esse livro, mas é fantástico. São vários pastores escrevendo ao amado Timóteo. Esse Timóteo é um servo de Deus. Foi dado o nome dele de Timóteo. Mas são exortações maravilhosas de você olhar os fundamentos da sua fé e corrigi-las. E corrigi-los, aquilo que está precisando. Você precisa, cada dia, fazer uma análise da sua vida. Irmão, você aceita ser corrigido? Você aceita mudar um vício? Você aceita mudar um comportamento? Você aceita a louvar a Deus diferente? A servir a mais? A dar uma milha a mais? Você aceita isso? Há alguém junto de você que leva você a poder a crescer mais? Então, qual o interesse nosso de ser cristão genuíno? Qual o interesse seu de fato brilhar como Jesus? O reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida nem bebida. Em outras palavras, nada pode me interessar no reino de Deus que não seja o crescimento espiritual. Nada. Todas as outras coisas, elas precisam vir através da graça de Deus, Ele doando a você. Porque se Ele diz que cuidava dos passarinhos, Ele cuida de você. Mas o reino de Deus é de fato uma busca incessante por 2 situações. Uma, sua vida com Deus, a outra, sua vida com as pessoas. O que passa disso é carnal, é exploração, é mundano, com cara de religiosidade, com cara de santidade, com cara de intimidade, com cara de poder. Mas não é. Porque é muito fácil mascarar. O nosso coração, ele é terrível. O nosso coração, ele corre e luta pela leviandade. O nosso coração, que hoje está santo, amanhã ele quer se desviar da presença de Deus. Por isso que eu não posso abrir mão dos Barnabés da vida. Talvez o Barnabé da sua vida seja a sua esposa, para aquele que é casado. É quem mais abre o seu olho. Teoricamente é a pessoa mais perto. E ai do marido que não ouvir as exortações da esposa. Pode ficar certo. Marido que fala assim: não tem nada, mulher, deixa comigo, sei de tudo. Vai quebrar a cara, se não já tiver quebrado. A questão é que tem que ouvir, prestar conta. Tem que prestar conta. Exortação é quando o pai pergunta: filho, e aí, o dinheiro que eu te dei, você gastou em quê? Gente, agora tem que prestar conta dos centavos. O senhor não me deu, não era mesada? Sim. Mas se você prestar conta, eu vou dar uma mesada em você. Precisa prestar conta. Ah, você me deu, eu faço o que quiser. Não, tem que dizer, eu gastei ali, ó, comprei um picolé, fui no cinema, alguma coisa. Tem que prestar conta, sim. Quanto o marido ganha? Tem mulher que não sabe. Eu não sei, pastor. É tudo escondido lá em casa.
eu tenho que estar pedindo, marido, quando dá, aí ele dá assim, você pergunta, não sabe, continhas bem separadas, senhas bem protegidas. Para um incrédulo, até eu admito isso, mas um marido crente está errado. Para uma mulher crente está errada. Entendeu bem? Filhos que escondem as senhas do celular e não contam para o pai, também está errado. Marido que bota a senha no celular e bota lá e a mulher não sabe, está errado. Não tem acesso ao Facebook, ao celular, ao WhatsApp, está errado, porque são as brechas do cão. Pode ficar certo, as brechas do diabo, ele vai por lá. Aí quando fala, está desconfiando, é? Não, filho, já está tudo desconfiado. Tem como, irmãos? Exortar uns aos outros é cuidar um do outro, é zelar pelo outro, é ser aberto para o outro. Relação familiar, relação das coisas, não pode. Que papo é esse? As coisas. Aí o irmão passa, chama, então, é para ser encorajado. Então, a exortação, ela é o conforto. Pode não ser um momento, pode até ser amargo, mas ela vai produzir vida. Vai livrar você de abismos. Vai livrar você de ser menino espiritual, que não se conserta, que não abre, que não sabe, que é todo cheio de. É um livrinho escuro, um quarto escuro na sua vida. Deixa eu lhe falar uma coisa. A Bíblia diz aqui em Hebreus 3:13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Amanhã não interessa. Você nem vive do seu passado, nem vive do seu futuro. Você vive do hoje. E o hoje é agora. Então ele diz, exortai-vos durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é um engano, irmãos, porque ele vai sorrateiramente destruindo as bases. Então, a exortação, ele é a chave da restauração. A exortação, ela produz a restauração. Houve entre eles, está falando ainda lá de Barnabé, quando Paulo foi apresentado a respeito, depois houve uma desavença, que vieram a separar-se. E a Bíblia diz aqui que, num certo momento, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Em outras palavras, Barnabé e Paulo, que já estavam juntos, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho pelo mundo, chegaram numa ocasião a discutir pesadamente a respeito de missões. Discutiram. Aquele que era o exortador. Porque Paulo não considerava a ideia de levar o João Marcos com ele. E se separaram. E se separaram. Então, é necessário que haja amadurecimento nas pessoas cristãs, para saber até que ponto dá para caminhar junto com A ou se separar dentro da vida cristã. Quando é que você chegou o momento de mudar suas companhias? Eu falo muito isso. Você é exortado na igreja, irmão, mas entenda, o reflexo da igreja já apresenta dentro da sua casa. Não tem como. Quem é estúpido, ignorante dentro da casa, quem não dá ouvido, ele não vai dar ouvido à palavra de Deus na igreja. Ele vai até abraçar, oi irmão, dá beijinho. Mas na verdade não passa daquilo. Porque se você dentro da sua casa, você dá coice, e na igreja afaga, aquele afago é uma farsa. Não é real. É mais para ser recebido, para poder ser aceito. Mas em casa você precisa também fazer afago. Em casa também você precisa também suportar. Em casa também você precisa beijar, exortar, consolar, encorajar, mas tem que crescer. Eu diria que a grande igreja do crescimento é dentro da sua casa, porque lá suas vísceras são expostas. Lá alguém sabe como você come, bebe e fala.
A sua verdadeira educação começa dentro da sua casa. E de lá ela vem para a rua, passa pela igreja. Então, exorte-os, mas exorte com graça e amor. Se você vai exortar com raiva, não exorte, tranca a sua boca. Vai, ore ao Senhor, faça um jejum, está com o coração cheio do Espírito Santo, agora fala assim, agora eu vou lhe chamar a atenção. Então nós precisamos ser um Barnabé na vida dos outros. Por isso, se você tem sido exortado, influenciado, se tem sido encorajado, confrontado, cuidado, consolidado e orientado, dê graças a Deus. Se você tem alguém assim na sua vida, diga muito obrigado. Porque eu tenho alguém que fala isso. Alguém que abre os meus olhos. Eu posso não ter amadurecido, mas tenho. Isso é para você refletir. Então, eu vou fazer uma pergunta a você. Você gostaria de que alguém nunca mais se aproximasse de você e não dissesse nada? Ou você gostaria de continuar sendo exortado? Você gostaria de continuar sendo com os olhos abertos? Não há irmãos, às vezes, que você tem até medo de se aproximar, porque ele está sempre vendo a sua vida pelo alento espiritual. Fala assim, não gosto de passar perto daquele irmão, porque ele sempre vem com uma coisinha, parece que ele fica pegando o meu pé. E às vezes eu pergunto ao irmão assim, como é que está a tua vida, irmão? Está tudo bem mesmo? Mas por quê? Porque já vai revelando, né? Lá internamente. Já vai botando os bichos para mexer lá dentro, né? As caranguejeiras, né? Os sapos, as rãs, os aracnídeos em geral, né? E até os brutanossauros aparecendo lá. Os bichos aparecendo, não fala comigo. Aquele irmão, aquela irmã só se aproxima de mim e tal. Mas é porque toda vez que olha, tem a lente espiritual, lê em você e fala assim, irmão, ajeite sua vida. Ajeita a sua vida. Tenha cuidado. Saia desse negócio aí. Pare com isso. Então por isso que eu faço essa pergunta. Você gostaria de continuar a ser exortado? Ou quando alguém pergunta, você vai tudo de novo. A ver assim, graças a Deus, porque tem alguém que ainda abre os olhos. Graças a Deus. E terceira pergunta, você gostaria de passar por todo o processo para ser um líder abençoador e encorajador e também ao mesmo tempo abençoado? Escuta aqui, se você quer ser alguém abençoado na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aceite ser encorajado, aceite ser abençoado. Então, queridos, em nome de Jesus, eu gostaria que você crescesse nessa manhã, aceitando as ordenanças do Senhor, dizendo: encorajai-vos mutuamente uns aos outros. Ou então, como diz em Hebreus, que é a mesma base da palavra em grego, exortai-vos mutuamente a cada dia. Aceite isso. E deixa eu lhe falar uma coisa: procure com mais frequência aquele que não fica alisando você. Amém? Amém. Procure com mais frequência. Aquele irmão na sua casa que você, quando chama atenção, que você fala assim, deixa eu lhe falar um negócio aqui, agora vai ser dureza. Falar aqui para os homens. Os homens especialmente. Irmãos, minha mulher já diz isso e eu concordo com ela e já ouvi muito. Não há uma amizade de intimidade entre pessoas de sexo oposto. Intimidade. Não, é todo negócio, tudo dele, ele só conta a vida dele para uma mulher. A vida da intimidade dele. E ela só conta para um rapaz. Isso vai dar com o burro nas águas, se é que não já deu. Não tem como.
Aí chegam os homens casados e falam assim: não, são minhas amigas. Qual o problema? Fala para a esposa: são minhas amigas. Não posso não? Não pode. Leva a mulher junto. Aí agora fala tudo. Chega lá e diz: tá bom, pode contar aqui. Estou aqui. Abra seu coração. Aí está tudo na paz. Não tem erro. Não vai ter problema. E vice-versa. Agora, tem crentes lavados no sangue de Jesus, mas tem uma área que não foi lavada. Fala assim: está desconfiada? Não. Não pode. É a mesma coisa, a garota tem um namorado, porque ela só vive de futrique e amizade com outro garoto mais do que conversa com o namorado. Ou vice-versa. Está errado. Está errado. Porque não tem, meu filho. A situação vai caminhar para um desembocar que você já sabe o que vai dar. Até rimou, né? Dá até um verso. Não tem como. Não tem como. Então é ali. Cuide-se. Aceite as exortações. Preste conta. Abra o coração. Mude os rumos. Ah, pastor, até ontem estava assim, mas a partir de hoje estou mudando as concepções. Amém. Glória a Deus. O objetivo foi isso. Não era do ontem, é do hoje. Porque está escrito aqui: durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, irmãos. E se de fato os guardamos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, e essa é a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação. Então, a partir de hoje, amoleça seu coração em nome de Jesus. Amém? 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 Amém. A glória a Deus. Está paraibando o negócio aqui.